Agora vamos falar do chamado sagrado do set. Temos guias de regra básica e guias de regras avançadas. Isso aqui vai ser o ponto alto que eu estava esperando. Olá, viajantes. A versão 3.3 terá um novo modo de jogo, o chamado sagrado do set. Esse artigo apresentará as regras de o chamado sagrado set, incluindo regras do jogo, regras do sistema. Esse é um artigo grande. Recomendamos acessarem uma rede Wi-Fi. Pera aí. Vamos lá, chat, vamos lá. Jogo de cartas com ritmo acelerado. Os viajantes podem ir para a taverna Cauda do Gato e desbloquear o modo de jogo falando com o príncipe. O gato se chama príncipe. Requisitos de desbloqueio. Rank de aventura 32. Ih, hip Gaba. O Gaba com uma conta R16 querendo voltar a jogar Genshin por causa do chamado sagrado do set. Ter concluído a missão do Arconte Canção do Dragão e da Liberdade. Tá, então a R32, acabar o arco de Mondstadt. Se você tá R32... eu acho muito difícil que você não tenha terminado o arco de Mondstadt no R32, mas eu posso estar errado, mas eu acho que é bem tranquilo. Complete as missões de desafio dos duelos de cartas correspondentes e aumente seu nível de jogador. Beleza. Missões e desafios. Beleza, você vai ganhar gemas, hein? Dá pra ganhar gemas nesse modo. Regras do modo de jogo. Objetivos principais. Matar o inimigo. Derrotar o inimigo e não ser derrotado. O chamado Sagrado Set é um jogo de cartas em que dois jogadores duelam entre si, cada um com seu deck. Um deck é formado por cartas de personagem e cartas de ação. Controle as cartas de personagem do seu lado do campo e derrote todas as cartas do... Literalmente. Ganhe a partida e não perca. Esse é o objetivo, né? Antes de entender oficialmente as etapas do jogo, vamos conhecer primeiro cada carta da mesa do jogo. Área de personagem. Após o início do jogo, as cartas de personagem do deck serão colocadas na área de personagem. No campo, cada jogador precisa escolher um personagem de combate. Somente os personagens em combate poderão usar suas habilidades. Beleza. Você vai poder ter 3 personagens. Eu não sei. Aqui não explica se você vai poder escolher quais são esses 3 personagens. Eu acho que sim. Eu acho que você vai poder montar o seu time, né? Em chamado sagrado do set, diversas ações necessitam consumir dados elementais para serem executados. Exato. Beleza. Os dadinhos que vai ser para usar as habilidades, ó. A gente até pode ver aqui, ó. Aqui mostra... acho que o número de dados, ó, que precisa para usar. Algumas habilidades de personagem podem gerar invocações na área de invocação, que ajudam os jogadores na partida. Um máximo de 4 invocações pode ser colocada na área de invocação. Ou seja, Fischl invoca Corvo, Sucrose invoca Ult. Alguns basicamente invocam coisas que ficam ajudando. Quando você joga cartas de suporte da sua mão, elas são colocadas na área de suporte. O máximo de 4 cartas de suporte pode ser colocado na área de suporte. A Paimon é um suporte. Antes de dar início à partida, todas as cartas de ação do deck são separadas e embaralhadas para formar a pilha. Ao comprar cartas, os jogadores irão tirar cartas de ação do topo da pilha, então adicioná-las à sua mão. Se a pilha não tiver mais nenhuma carta sobrando, então nenhuma nova carta será adicionada à mão. Durante o jogo, os jogadores irão comprar cartas do deck para sua mão, podendo ter até 10 cartas. Isso é muita carta. Jogar cartas da mão pode resultar em efeitos diferentes e com as combinações certas você pode conseguir maximizar seus efeitos e reduzir seu custo. Beleza. Etapas do jogo. O chamado Sagrado Set é um jogo baseado em turnos. Cada partida passa pela etapa de preparação, duelo em turnos, decisão final. Beleza. Cada turno passa pelas etapas de fase de rolagem, fase de ação, fase final. É basicamente turnos, né? Tu joga, depois o inimigo joga e tem fases. Igual qualquer jogo de cartas. Geralmente uma fase é a fase dos efeitos, a outra é a fase dos ataques. Antes do início da partida, cada jogador pega 5 cartas dos seus respectivos decks para formar sua mão inicial, podendo substituir... Ah, é 5 então, não é 10. Pode ter até 10 cartas, mas você compra 5. Tá, depois de definir a carta da sua mão inicial, você precisa escolher uma das suas cartas de personagem para ser seu personagem de combate. Tá, beleza, você compra a carta, escolhe o seu personagem de combate, aí você rola os dados no início de cada turno. Ó, isso já quebra a teoria que eu tinha antes, que ia ser só 8 dados para a partida inteira e que as habilidades seriam o último recurso. Não. Cada turno você rola dados para ser usados naquele turno, ou seja... não tem essa de guardar dado, a princípio. O jogador tem uma chance para escolher qualquer número de dados para rolar novamente. Beleza, interessantíssimo. Rolou os dados, você seleciona os dados que você não quer. Por exemplo, não tem o boneco Cryo. Então seleciona os Cryos aqui e roda novamente esses 2. Interessante, interessante. Beleza? Aí a fase de ação. Fase de ação começa com o primeiro jogador e segue com ambos os jogadores se revezando e executando as ações. No modo de pareamento e multijogador, o primeiro jogador a jogar é determinado de forma aleatória.
Nos demais modos, o viajante sempre é o primeiro. Se você for jogar contra NPC, você sempre vai ser o primeiro. Contra outro player, é aleatório. Usar as habilidades. Consumir o custo necessário e usar uma habilidade de personagem em combate. Você não vai poder atacar com os 13, então, eu acho. Consumir um dado elemental qualquer para trocar os personagens. É, aí, ó. Beleza. Você seleciona... Ah, quer atacar com o Kaeya. Beleza, ataca com a Kaeya. Aí depois gasta um dado pra trocar pro outro personagem. Interessante, interessante. Mas aí ele só vai atacar no próximo turno. Pode ver que ele troca, ó. E aí já troca pro outro turno. Jogar uma carta da sua mão. Consumir o custo necessário e jogar uma carta da sua mão. Show. Você pode jogar uma carta. Também custa dados pra jogar cartas. Pelo visto. E, ó, faz parecer que é carta do mesmo elemento, hein? Que é do mesmo elemento que tem que ser. Faz parecer. Pode ver, ó. Tem custo 3 e consome os 3 elétrons. Pode ser coincidência por ser os 3 primeiros, mas pode ser que não. Descartar uma carta da sua mão para trocar o tipo elemental de um dado elemental. Ah, então você pode descartar uma carta e trocar o elemento do dado. Se tiver algum elemento que você esteja precisando mais, ó. Ah, quero atacar com o Kaeya, tá faltando dado Cryo. Descarta uma carta da mão para trocar o elemento. Interessante. Encerrar suas ações nesse turno. O jogador que declarar primeiro o fim do turno se torna o primeiro jogador no próximo turno. Beleza. Assim que ambos os jogadores tiverem declarado o fim do seu turno, a fase de ação é encerrada e o jogo entra na fase final. Pera aí. Então os dois jogadores fazem isso ao mesmo tempo? Fase final, a partir do primeiro jogador, os efeitos das cartas ativas do campo são acionados em sequência. Em seguida, ambos os jogadores comprarão 2 cartas e começa um novo turno. Então, eu acho que os dois fazem ao mesmo tempo mesmo. Resumão. Joga os dados, escolhe o boneco que vai atacar, joga os dados, substitui os dados que você não quer, ataca, usa a carta de efeito ou descarta a carta de efeito para trocar elemento de dado, usa dado para trocar o personagem atacante pro próximo turno. E é isso. Aqui tem várias coisas que você pode fazer diferentes, mas em tese é isso. Regras do sistema. Aumente seu nível de jogador para obter gemas essenciais. Itens relacionados a chamado Sagrado 7 entre as recompensas. Complete as missões de desafio ou duelos de cartas correspondentes e aumente seu nível de jogador para obter recompensas de níveis. Faça as missõezinhas, aumente nível, desbloqueie coisas. E ganhe recompensas. Você pode ganhar experiência de jogador e melhorar seu nível de jogador através dos seguintes métodos. Partidas de mundo aberto. Ó, basicamente jogar com os NPCs. Você pode encontrar jogadores em todos os lugares. Depois de concluir o tutorial para os novatos com príncipes, os viajantes receberão uma urna de grimórios que pode ser usada para marcar os jogadores que podem ser desafiados no mapa. Os desafios são divididos em desafios de aventura, menor dificuldade, e duelos, maior dificuldade. A experiência de jogador pode ser obtida ao vencer desafios de aventura e após a conclusão do objetivo. Alguns oponentes também darão cartas. Resumo, encontra NPC, batalha, ganha XP e carta. Desafio do viajante semanal. A cada semana, um máximo de 4 viajantes aleatórios virão à taverna Cauda de Gato e ao vencer um duelo contra eles, você pode ganhar experiência de jogador. É a Jin, né? Vai dar pra duelar com outros personagens, isso é maneiro. Os viajantes podem checar seu nível de jogador com o Pequeno Príncipe. Ok. Ao completar os desafios, receba cartas de personagens. Beleza. Os viajantes podem enviar convites de partidas para jogadores que estão na lista de jogadores por meio de mural. Oh! Ao vencer uma partida amistosa e completar os objetivos do desafio, você obterá carta de personagem correspondente à sua carta de talento. Entendi. Você vai upando de nível, duelando, né, com os NPCs e com os desafios semanais. Aí você vai ganhando recompensas, incluindo esses convites, tá? Esses convites aqui, você vai pegar eles e você vai invitar personagens pra duelar com você. E esses personagens, acho que quando você ganhar deles, você vai ganhar a carta deles. Após atingir um certo nível, o jogador pode ir até o príncipe para realizar os desafios da aventura criado pelos gastos da taverna. Tem desafios ainda. As partidas são desafio em partidas amistosas e partidas oficiais. Ao vencer uma partida amistosa e completar os objetivos, você poderá ter a carta de personagem do oponente e sua carta de talento. Oh, parece bastante conteúdo, mano. Não se esqueça de conferir o guia do jogador. Após concluir as missões de tutorial para novatos, o guia do jogador ficará disponível. Após concluir as missões guia, você poderá obter recompensas com gemas essenciais chamadas a sorte casa. Então vai ter um guiazinho, igual tem o de aventura, só que pro sistema de carta. Igual tem do Bully também. A Kokomi é uma carta de efeito, chat.
É uma carta de efeito, não é uma carta de personagem. Tá, bom, você ganha as moedinhas fazendo as coisas, completando partidas de mundo aberto, desafios do viajante semanal, completando missões do guia. Você ganha essas moedinhas e pode trocar por cartas. Dá pra comprar também as bordinhas holográficas e os caramba. Modo multijogador, joga com os seus amigos. Beleza, isso aqui basicamente você pode usar o mural pra jogar PVP com os seus amigos. Quando o nível de jogador chegar a 4... também será possível desafiar desconhecidos. Então, ó, antes do nível 4, você só pode jogar com amigos. Ah, mas assim, eu não sei o quão difícil é passar esses levels, né? Mas geralmente os primeiros levels não devem ser tão difíceis. Isso tudo foi as regras básicas, tá? Tem as avançadas aqui agora. O que tem de avançado nisso, mano? Montagem de decks, uso de decks, ações em combate e reações elementais. Você pode abrir o menu de deck da Urna de Grimórios para realizar edições do seu deck. Um deck deve possuir 3 cartas de personagem e 30 cartas de ação. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Eu tava certo. Você pode escolher 3 bonecos pra estar no seu deck. Não é aleatório. Você vai pegar os 3 personagens que você quer e montar. As 30 cartas são cartas de efeitos. Muita regra do TCG. Mano, é um jogo de carta, mano. Até agora não teve nada complexo. Na prática, vocês vão entender, tá ligado? É, exatamente. Na prática, a gente entende. Muita coisa aqui pode não fazer sentido, mas, tipo, não vai ser tão difícil, tá ligado? Até o momento foi só coisa básica. Aqui, ó. O número em cima, o numerão é a vida. Quando a vida chegar a 0, o personagem morre. Simples. Cada carta tem suas habilidades. Você possui uma certa quantidade de dados elementais em campo para usar as habilidades. Você gasta dadinho para lançar a habilidade. Cada vez que o personagem executa um ataque normal ou usa uma habilidade, ele ganha 1 ponto de carga. Quando a carga estiver completa, você pode usar a Suprema. Ou seja, é recarga de energia. Cada vez que você ataca, você aumenta a energia dele. Quando tiver full, você pode ultar. Simples. Aí tem ataque normal, que gasta 1 dadinho do elemento e 2 dados aleatórios. Tem o ataque habilidade, que custa 3 dadinhos do elemento. E tem a ult, que gasta 4 dadinhos e tem que estar com energia cheia. Então ultar é algo aí custoso, né? Cada carta de personagem pode equipar cartas de equipamento. Você pode dar armas e artefatos para os personagens para eles darem mais dano. Nada de muito incrível por aqui. Vai ser as cartas na sua mão. É as cartas de efeito. É como se você estivesse equipando arma e artefato. Algumas habilidades de personagens geram estados que são anexados à carta. Ou seja, algumas habilidades têm efeitos além do dano. É igual o personagem. Às vezes você usa habilidade, você não dá dano com a habilidade, você dá efeito. Tipo a Bárbara. O E da Bárbara aqui provavelmente não vai dar dano no inimigo. Vai curar ela ou algum aliado. Algumas habilidades de personagem irão gerar um estado de combate que é anexado ao personagem em combate. Quando o personagem em combate é trocado, o estado de combate é transferido para novo personagem em combate. Ou seja, usou a ult do Shingeki no jogo de carta e trocou pra Rutal, o efeito da ult do Shingeki vai pra Rutal. É a mesma coisa que se você ultasse com o Shingeki e trocasse pra Rutal no jogo. Tá melhor assim? Eu explicando em linguagem de Razor? Usando cartas de ação. As cartas de ação são divididas em 3 tipos. Cada tipo diferente, seus próprios efeitos. Carta de equipamento. Você vai equipar uma arma, vai equipar um artefato. Aumenta dano. Tá ligado? Basicamente. Aí tem os efeitinhos. É como se fosse uma arma ou um artefato. Aumenta dano, aumenta defesa, aumenta o que for. Só ler na cartinha. Carta de evento. Quando usada, tem o efeito aplicado uma vez. A carta da Kokomi é o pote da ganância! Ah, não! Chat! Mas você sabe o que o pote da ganância faz? I summon Pot of Greed to draw 3 additional cards from my deck. And I summon Pot of Greed to draw 3 additional cards from my deck. Nossa, tá ligado que essa carta é banida no Yu-Gi-Oh, né? A carta do Yu-Gi-Oh! Com esse efeito, ela é banida. Mas beleza, voltando à explicação. Carta de efeito. Tu vai lançar a carta, tem um efeito. Não é difícil de entender. Literalmente pegue 2 cartas. Carta de suporte. Colocada em sua área de suporte, fornece seus efeitos. Fase de rolagem. Dos dados rolados, 2 dados elementais serão sempre inicialmente do mesmo elemento que seu personagem em combate. Parece complexo, mas não é. Sempre que você rolar os dadinhos, 2 dados vão sempre ser do elemento do boneco que você vai atacar. Ah, o boneco atacante é o de Luke? 2 dados vão ser sempre Pyro. E essa aqui é contínua, ela fica em campo. Beleza? Essa daqui você usa e vai embora, né? Pega 2 cartas e acabou.
essa daqui fica em campo. Efeito uma vez, efeito contínuo. Espero que vocês estejam entendendo. Tô tentando explicar da forma mais basiquinha possível. Durante a partida, as 30 cartas de ação do deck se tornam a pilha. É o seu baralho. Após o início da partida, os jogadores compram suas mãos da pilha a cada turno. Você tem seu baralho, você compra cartas do baralho. Para jogar uma carta de sua mão, você precisa consumir dados com o elemento correspondente. Beleza. Então, você vai ter que gastar dadinhos para usar as cartinhas. Ao jogar uma carta de ação que tenha custo pá, esse custo deve ser pago com dados elementais que tenham o mesmo elemento. Dados homens pode ser considerado qualquer elemento. Ao jogar uma carta de ação que tenha custo K, esse custo pode ser pago com dados elementais de qualquer tipo. Ou seja, tem carta que só pode ser jogada com dado Pyro. Você vai gastar dado Pyro. Tem cartas que não precisa de elemento específico. Aí você escolhe qualquer dado, o dado que você não vai usar. Como ganha dado? Todo início de rodada você ganha 8 dados aleatórios. Quando não houver dados elementais necessários, você pode considerar o uso dos seguintes métodos. Nossa, o ataque do Diluc precisa de 3 dados Pyros, eu só tenho 2 dados Pyros e um Hidro. Pega uma carta da tua mão, joga fora e troca o dado Hidro para Pyro. As ações que podem ser executadas na fase de ação são divididas em ações rápidas, realiza uma ação rápida. Você ainda pode fazer outras ações, jogar cartas e realizar sincronia são consideradas ações rápidas. Só que eu não faço a menor ideia do que é uma sincronia elemental. Ações de combate. Depois de uma ação de combate, a vez de agir é passada para o oponente. Usar habilidades, trocar de personagem, declarar o fim do turno são ações de combate. Usou a habilidade, trocou de boneco, finalizou seu turno, é vez do oponente jogar. Reações elementais. Cada partida, quando o personagem recebe dano Cryo, Hydro, Pyro, Electro, Dendro, ele será afetado pelo tipo elemental correspondente. Mesma coisa do jogo. Dano Anemo e Gel não deixa os personagens afetados. Anemo e Gel, como sempre, né? Alguns ambientes, condições especiais também aplicam esses elementos aos personagens. Mano, é que, tipo, lendo isso aqui, parece complicado. Mas é um reflexo do jogo, mano. Você vai dar dano Pyro com o Diluc no jogo, você vai deixar o inimigo com Pyro na cabeça. Você ataca com o Diluc no joguinho de cartas, o inimigo vai ficar com Pyro na cabeça. Não é complexo na prática. Lendo parece, mas não é. Aí ambientes fazem isso. É como se tivesse escrito: certos ambientes de Genshin Impact faz você ficar com um atributo imbuído em você. Ao invés de dizer, caiu na água, fica molhado. E aqui é a mesma coisa. Jogou uma carta que molha, fica molhado. Tipo, não é tão difícil assim. É só palavra bonita pra algo simples. Aí tem as reações elementais. Basicamente, eu não sei se... Provavelmente vai ser parecido com o jogo, né? As reações, é isso. Eles não falam o que cada reação faz, mas eu acho que vai ser parecido com as reações do jogo. Mas beleza, essas foram as regras avançadas. Isso aqui, chat, foi só umas primeiras impressões, foi só uma... lendo e tentando entender as regras, tá? Mas assim que o sistema lançar, eu vou aprender na prática, e vocês vão aprender na prática também, mas vai ter guia no Porão do Dante, tá? Eu vou mastigar tudo bonitinho e fazer um guia para vocês mastigadinho no Porão do Dante, tentando deixar mais simples ainda. Mas olha, não é tão complexo quanto parece, tá? Isso aqui não é tão complexo quanto parece. Tem muita palavra complexa para explicar conceitos simples que vocês vão pegar na prática. Mas vai ter guia. Enfim, tem esse evento aqui para quem quiser desbloquear. Eu não vou me dar o trabalho de fazer isso agora. Mas é bem interessante aqui, ó. Dá pra ver as habilidades dos personagens. Bah, mas eu não tô afim de ler todos os efeitos de todas as cartas aqui pra vocês, né? Pelo amor de Deus, nem eu sou tão rato de leitura assim. Bom, se vocês quiserem ter a força de vontade de ler todas as cartas de personagem, o Jake acabou de falar que tem um link pra vocês desbloquear todas as cartas. Porque, né, se você... É só você ter o link. Por exemplo, aqui eu posso fazer vocês bloquear na Keking, mas com certeza já teriam feito lá um glossário com todos os links. Mas só se vocês quiserem, pô. O que eu sugiro é vocês já pensarem aí num time e ler as cartas dos bonecos pra ver se o time é legal. A parte mais complexa desse jogo, com certeza, vai ser montar time. Isso aí é... Montar time e montar uma estratégia, isso aí... Vocês podem saber que vai ser um pouco complexo. Tanto que é bem provável que no meu guia eu inclua isso. Talvez até tenha que dividir em 2 guias. Um guia para explicar como é que o jogo funciona e outro guia só de sugestões de times e decks. Mas beleza, chat. Esse foi aí vendo as regras e explicando mais ou menos por cima como vai ser o chamado Sagrado do Set. Vamos esperar aí, né? O modo lança amanhã.
Provavelmente esse vídeo vai estar saindo. Na verdade, então, esse mod lança hoje. Quem estiver vendo no YouTube. E a gente vai descobrindo aí as coisas. Eu provavelmente vou jogar aqui no sábado, tá? No sábado, então, se vocês quiserem ver eu jogando, fazendo minhas coisinhas aqui, minhas primeiras impressões, sabadinho eu vou estar aqui jogando.